Ora viva, caro internauta, fiel seguidor da página oficial do Serviço Penitenciário, seja bem-vindo uma vez mais aos destaques informativos da semana do Serviço Penitenciário. Hoje, excepcionalmente, estarei sozinho na condução do programa, porque a Miriam, a nossa colega e habitual apresentadora do programa, encontra-se de férias. A ela e aos demais colegas, nós desejamos um excelente descanso. Por agora vamos às principais matérias que fizeram manchete durante este período. O Serviço Penitenciário realizou uma sessão de Conselho de Quadros e, na sequência, o comissário prisional principal, Bernardo Pereira do Amaral Gurgel, diretor-geral do Serviço Penitenciário, orientou uma reunião nacional de balanço. E temos também como destaque o término com êxito do ano letivo 2025-2026 do subsistema do Serviço Penitenciário a nível nacional. Acompanhe estas e outras notícias no desenvolvimento das matérias preparadas para si. Na passada segunda-feira, 10 de agosto, no edifício sede da Direção-Geral do Serviço Penitenciário, realizou-se uma sessão do Conselho de Quadros do Serviço Penitenciário destinada à apreciação de matérias relacionadas com o perfil, a gestão e o posicionamento dos quadros do órgão. O encontro foi orientado pelo Diretor-Geral do Serviço Penitenciário, Comissário Prisional Principal, Bernardo Pereira do Amaral Gurgel. Durante a sessão, foram abordadas questões relacionadas com a implementação da avaliação do desempenho por objetivos enquanto instrumentos de acompanhamento e valorização profissional, visando o melhor aproveitamento dos recursos humanos, o fortalecimento da capacidade institucional e a melhoria contínua da eficiência dos serviços prestados. Os diretores-gerais adjuntos do Serviço Penitenciário para as áreas operativa e administrativa, comissários prisionais Cristóvão Inocêncio dos Anjos e Antônio de Almeida, efetuaram na passada quarta-feira, 12 de agosto, no Balcão Único de Atendimento ao Público, BUAP, da Administração Municipal de Viana, a atualização do Registro Eleitoral Oficioso. O procedimento, enquadrado no processo de atualização dos dados de identificação dos cidadãos, e foi igualmente realizado pelos diretores nacionais do Serviço Penitenciário. Para o efeito, os responsáveis apresentaram os respectivos bilhetes de identidade aos operadores do BUAP, permitindo a formalização do processo num ato simples que representa um importante gesto de cidadania. O Serviço Penitenciário mobilizou ainda o seu efetivo para o cumprimento deste importante passo cívico, contribuindo grandemente para o exercício da cidadania e para o reforço da participação dos cidadãos nos processos eleitorais do país. Realizou-se na passada terça-feira, na Direção-Geral do Serviço Penitenciário, uma sessão do Conselho Consultivo destinada à apreciação de propostas de temas de interesse institucional para o workshop de interação entre os diretores dos estabelecimentos penitenciários da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, a realizar-se na Zâmbia. A reunião foi presidida pelo Diretor-Geral do Serviço Penitenciário, Comissário Prisional Principal, Bernardo Pereira do Amaral Gurgel. O Serviço Correcional da Zâmbia acolherá em setembro do ano corrente o referido workshop que terá lugar em Lusaka, sob o lema Inovando os Sistemas Prisionais, Correcionais e Penitenciários para o Desenvolvimento Sustentável, promover a reabilitação agrícola, o empoderamento econômico e a resiliência comunitária em toda a região da SADC. O encontro teve como objetivo principal facilitar a partilha de experiências entre os Estados-membros da SADC, identificar boas práticas e promover o consenso sobre as áreas prioritárias para o fortalecimento de sistemas de reabilitação
e reintegração eficazes e sustentáveis. Durante a sessão do Conselho Consultivo, foram analisadas propostas e contributos de interesse institucional com vista à preparação da participação de Angola no workshop e ao reforço da cooperação regional no domínio penitenciário. O comissário José Antônio Gaspar, delegado provincial do Ministério do Interior no Zaire, presidiu na manhã de sexta-feira, 7 de agosto, ao ato de encerramento do ano letivo 2025-2026 do subsistema penitenciário, realizado no estabelecimento penitenciário de Dunkende. A entidade máxima foi recebida pelo subcomissário prisional Adolfo Manuel Cuba, diretor provincial do Serviço Penitenciário no Zaire. Na ocasião, o delegado provincial do Mininte destacou a importância da formação académica e técnico-profissional como instrumento de reintegração social dos reclusos, enaltecendo o empenho dos finalistas e incentivando-os a aplicarem os conhecimentos adquiridos. O ato foi igualmente marcado pela entrega de certificados aos reclusos finalistas e contou com a presença do chefe dos serviços do INEFOP, representantes do Gabinete Provincial da Educação, da Administração Local, autoridades tradicionais e membros do Conselho Consultivo da Direção Provincial do Serviço Penitenciário do Zaire. O diretor-geral do Serviço Penitenciário, comissário prisional principal, Bernardo Pereira do Amaral Gurgel, orientou na quinta-feira, 13 de agosto, em Luanda, uma reunião nacional de balanço das orientações anteriormente definidas para a melhoria da gestão e dos serviços prestados pelo órgão. O encontro, realizado no edifício sede da Direção-Geral do Serviço Penitenciário, contou com a participação presencial dos diretores nacionais e das unidades de subordinação direta, enquanto os diretores provinciais participaram por videoconferência. Durante a reunião, o comissário prisional principal apelou a uma gestão responsável, transparente e orientada para resultados, defendendo um acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelas diferentes estruturas do serviço penitenciário. O diretor-geral destacou igualmente a necessidade de reforçar a articulação entre os vários níveis de direção com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional e assegurar a melhoria contínua do funcionamento das unidades penitenciárias. A reunião serviu ainda para avaliar o grau de cumprimento das orientações anteriormente transmitidas e identificar medidas destinadas a melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pelo serviço penitenciário. Decorreu em Luanda e nas demais províncias do país no dia 7 de agosto o ato de encerramento do ano letivo 2025-2026 no subsistema de ensino do serviço penitenciário destinado à formação académica da população reclusa. Em Luanda, a cerimônia foi presidida pelo superintendente prisional-chefe José Carlos Vaz Dias dos Santos, diretor provincial adjunto do Serviço Penitenciário de Luanda, e ficou marcada pela entrega de certificados de mérito a docentes e reclusos que se destacaram durante o ano letivo. Na ocasião, o diretor provincial adjunto enalteceu o empenho dos participantes, destacando a importância do ensino como instrumento de aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de competências e reforço do processo de reabilitação e reintegração social da população reclusa. O ato contou com a presença do superintendente prisional Joca Sebastião, diretor adjunto para a área administrativa do estabelecimento penitenciário masculino de Viana, e da superintendente prisional Nazaré Botelho, diretora do estabelecimento penitenciário feminino de Viana, e do Dr. Antônio Gaspar, chefe do Departamento do Ensino de Jovens e Adultos do Gabinete Provincial da Educação. A direção do Instituto de Ciências Penitenciárias realizou segunda-feira, 10 de agosto, o ato de encerramento do estágio curricular dos estudantes do curso de Psicologia Organizacional
da Universidade Jean Piaget de Angola, no âmbito da parceria existente entre as duas instituições. A cerimónia foi presidida pelo superintendente prisional Vicente Jorge Neto, diretor adjunto para a área administrativa do Instituto de Ciências Penitenciárias, que destacou a importância da formação, da investigação científica e da experiência prática na preparação de profissionais capazes de responder aos desafios do contexto organizacional e penitenciário. O estágio decorreu durante 45 dias nos estabelecimentos penitenciários feminino e masculino de Viana, envolvendo cerca de 22 estudantes que tiveram a oportunidade de aplicar conhecimentos técnicos em contexto prático, com contacto com arquivos, legislação penitenciária e acompanhamento de atividades relacionadas com a população reclusa. O ato contou ainda com a presença da decana da Universidade Jean Piaget de Angola, Elisa Selicavissa, e do intendente prisional Gonçalo Ventura, chefe interino do Departamento de Estudos e Investigação Científica do Instituto de Ciências Penitenciárias. A Direção Nacional de Educação Patriótica do Serviço Penitenciário realizou na quarta-feira, 12 de agosto, na sala de reuniões da Direção-Geral do Serviço Penitenciário, uma reunião de alinhamento em formato presencial e por videoconferência, com os chefes dos departamentos de secção das direções provinciais e dos estabelecimentos penitenciários a nível nacional. O encontro foi orientado pela Superintendente Prisional-Chefe Núria Nanema Ferreira de Almeida, Diretora Nacional de Educação Patriótica do Serviço Penitenciário, e teve como objetivo reforçar a coordenação, padronizar procedimentos e avaliar o cumprimento das orientações superiores no âmbito das atividades de educação patriótica. Durante a reunião, foram analisados os principais desafios decorrentes do exercício das funções, as metodologias de trabalho e a necessidade de maior aproveitamento dos quadros com aptidões artísticas, visando a sua integração nas atividades patrióticas e o reforço da necessidade da intervenção da Direção Nacional de Educação Patriótica. A Direção Provincial do Serviço Penitenciário no Namibe realizou quinta-feira, 6 de agosto, no campo de produção agrícola do Moinhino, a colheita de cerca de 7 toneladas de melancia no âmbito das ações de reforço da produção penitenciária. A atividade foi orientada pelo subcomissário prisional Gabriel Barros, diretor provincial do Serviço Penitenciário no Namibe. A colheita representa o resultado das ações desenvolvidas pela Direção Provincial no domínio agrícola, contribuindo fortemente para o processo de reabilitação e reintegração social da população reclusa através do trabalho socialmente útil e da aquisição de competências práticas. E assim damos fim a mais uma edição de hoje do seu habitual destaque informativo da semana, com a colheita de melancia na província do Namibe. Siga a nossa página no YouTube, no TikTok e no Instagram, e não se esqueça de aceder ao endereço do nosso site, que é o www.sp.gov.au. Nós agradecemos pelos likes, partilhas e comentários. Informação é prevenção. Nós voltamos em próximas edições. Tenham um bom final de semana.